Bom dia a todos que nos assistem através do canal 4 da NET e também pela live do Facebook. Nós estamos iniciando o Jornal da Gente, hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro, Jornal da Gente, que é patrocínio da Indústria de Calçados Dandara, a Dandara também com a filial em 2 córregos. Nós vamos iniciar falando a respeito daquelas manchas de óleo, muito óleo que está nas praias do Nordeste. Isso aconteceu, segundo estudos, pesquisas que o governo está fazendo, a mais de 700 quilômetros da costa do Nordeste. E essas manchas estão chegando às praias. Isso fez com que o ministro Ricardo Salles fosse até o Nordeste verificar. O Brasil, desde o começo, o governo e muitas ONGs também, e o povo nordestino, todo o povo nordestino, estão trabalhando para retirar aquele óleo que está lá, que ele está compactado, das praias, porque o Nordeste vive praticamente do turismo e necessitam das praias limpas. Então, existem mutirões em toda a faixa litorânea do Nordeste, e estão trabalhando muito a respeito disso para limpar as praias. Vamos ver o que o ministro fala e depois nós vamos ver qual é a atitude do Greenpeace do Brasil, o que eles fizeram para ajudar a limpar as praias. Vamos ver. Enquanto todo esse esforço de identificação, monitoramento e retirada do óleo das nossas praias é feito, há intensa investigação sobre as causas e origens desse incidente pela Marinha do Brasil, Guardas Costeiras Estrangeiras e Polícia Federal. Amostras do material coletado foram analisadas em laboratórios especializados, que identificaram que esse material não foi extraído do território nacional, mas provém, conforme demonstrado por análise técnica, de poços e misturas de origem venezuelana. Esse processo investigativo tem como principal objetivo determinar as causas e origens desse óleo e, com isso, não apenas fazer cessar o seu aparecimento no litoral brasileiro, mas também obter informações que nos permitam responsabilizar aqueles que tenham contribuído para esse desastre ambiental. Desse modo, o presidente da República determinou que fosse encaminhada a solicitação formal à OEA, a Organização dos Estados Americanos, para que a Venezuela se manifeste sobre o material coletado. O presidente Jair Bolsonaro determinou ainda a liberação de seguro defeso para aqueles que vivem da pesca e que tenham sido prejudicados pela contaminação do óleo, bem como o auxílio aos estados e municípios atingidos. Com a ajuda de todos, as nossas praias vêm sendo limpas praticamente no mesmo dia, sendo restabelecidas as condições para o turismo e a segurança dos visitantes e moradores, além da correta destinação do óleo coletado. Ao agradecer a todos os colaboradores e voluntários, ressaltamos a importância de comunicar com a máxima brevidade às autoridades sobre o surgimento de novos pontos de óleo na costa brasileira e ainda o imprescindível uso de equipamentos de segurança adequados no caso de participação da retirada do óleo encontrado. Pátria Amada Brasil. Vocês percebem que o governo está fazendo o que pode. Chegou a notícia, estão trabalhando a respeito. Já identificaram a origem do óleo. Vem da Venezuela. Mas isso não quer dizer que tenha a ver alguma coisa com o governo da Venezuela. O navio passou a 700 quilômetros da costa. Algum problema fez com que esse óleo fosse despejado em alto mar. E o óleo veio para a costa brasileira, veio para as praias do Nordeste. Mas o Greenpeace do Brasil, para ajudar, ele esteve no Palácio do Planalto e nós vamos ver o que eles fizeram de frente ao Palácio do Planalto. Tinha toda a imprensa reunida, aguardando a chegada do caminhão com material para a manifestação em frente aqui ao Palácio do Planalto. Vocês observem que eles já estão todos posicionados aqui, a imprensa está toda posicionada antes da chegada dos manifestantes. Então, eles que já estão deslocando lá para o local, acho que nesse momento aproxima aqui o caminhão trazendo o material que vai ser despejado em frente ao Palácio do Planalto. Então a imprensa toda já estava aguardando. Então, agora esse é o momento exato da chegada do material. Coincidência, mas a imprensa toda já estava esperando já aqui. Esse caminhãozinho aí tá o material que vai ser despejado em frente aí o Palácio do Planalto.
houve uma falha também da segurança, porque isso aqui não é, do meu ponto de vista, não é um local para. Por isso que eles agem com bastante rapidez, descarregando o caminhão, os tonéis com material aqui, com óleo. Vamos descer agora aqui o carvão, a madeira. E a imprensa toda está registrando. Olha lá. Vejo que eles agem com bastante rapidez lá. E não houve nenhuma interferência da segurança com a parada desse caminhão em frente aí, que é uma área de segurança nacional. Eles agiram bem rápido, colocando material aí, como vocês podem perceber. O Greenpeace. Mas por trás, quem está por trás desses manifestantes? Uma imprensa corrupta? Com ação orquestrada. Vejam bem, eles reuniram a imprensa, foram lá com um pequeno caminhão e despejaram todo aquele material, tá certo? Diz que é sinal de protesto. Mas protesto por quê, se o governo está fazendo a sua parte? Protesto por quê? Qual é a culpa do governo em relação ao fato? Qual a culpa? Nenhuma culpa, não existe culpa. Culpado é aquele que deixou o petróleo cair, esparramar em alto mar. Às vezes, culpa sim, né? Não tem dólar, mas culpa sim, né? Houve algum problema e ele vai responder por isso se for localizado. Mas o governo está fazendo a parte, a população nordestina está fazendo a parte que precisa ser feito, né? Mas vamos ver um outro vídeo. Tem um plano para abrir áreas protegidas para a entrada de garimpeiros. Vejam bem o que esses porcalhões fizeram em sinal de um protesto absurdo. 17 desses vândalos, né, criminosos, porque cometeram um crime ali, né? Que não foi um dano ao patrimônio, é crime. 17 foram presos, né? Mas tinha que responsabilizar quem é que dirigiu essa conduta criminosa, não é verdade? Não tem, se eles querem protestar, que vão lá na praia ajudar o povo lá a limpar a praia, façam um protesto lá e não ir de frente ao Palácio do Governo e criar uma situação daquela desnecessária, né? Infelizmente, eles acham que ainda estão no governo anterior. Eles pensam isso, né? O movimento MST, os outros movimentos, se calaram, perceberam que a coisa mudou. Mas esses imbecis ainda pensam que estão no governo anterior, né? E fazem um descalabro desse, achando que está tudo certo, que pode ser feito. Foram presos e serão responsabilizados. Essa é a parte mais importante. Bem, nós vamos à previsão do tempo agora. A previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 24 de outubro, em Jaú, terá sol com algumas nuvens e não chove. Mínima de 18 graus, máxima de 32 graus. Está esquentando, né? Bom, nós estivemos no distrito Potunduva, onde nós conversamos com 3 moradores que moram numa rua próxima ao Geraldo Valentim 2, um bairro que está sendo construído lá, né? Da Caixa, pela Caixa. E o pessoal que está fazendo essas obras, eles colocaram muita terra ao lado da rua, na área deles, mas ao lado da rua. E essa terra, para remover essa terra, faz poeira, a terra vem para a rua, vai para todas aquelas casas que tem ali. Então a parede está impregnada de poeira vermelha, as casas, as pessoas não vencem limpar, porque existe também uma inércia lá do pessoal que trabalha nessa obra em relação a tentar diminuir essa poeira através de um caminhão-pipa. E até mesmo após o período de trabalho, lavar a rua,
porque eles deixam a rua lá toda emporcalhada. Nós vamos ver. Nós estamos aqui no distrito Potunduva, onde está sendo construído o bairro Geraldo Valentim II, que é uma obra financiada pelo BNH, pela Caixa, e os moradores da rua próxima aqui e também do quarteirão todo estão reclamando muito em virtude da poeira. Existe uma movimentação de terra muito grande aqui e essa terra está trazendo um incômodo terrível para os moradores aqui. Eles não vencem mais limpar suas calçadas, suas casas, o seu ambiente todo está ficando empoeirado e encardido. É isso, Jair? Isso, então, inclusive aqui nós fizemos um baixo-assinado aqui na rua, né? Porque o pessoal aqui, não só eu, como todo o pessoal daqui do quarteirão, está reclamando porque não é só prejuízo material, entendeu? Inclusive a máquina da minha esposa de lavar já queimou porque tanta terra que caiu dentro, né? Isso daí fora incômodo, né? Que a sujeira que cai nas ruas, na piscina da vizinha aqui, é tudo isso, sabe? A gente já foi ali, já reclamamos, e eles não fizeram nada até agora. Vocês falaram com o engenheiro da obra? Falamos com ele ali, eu falei, né, pessoalmente, falei com o mestre de obra também. Até ele falou para mim que era melhor a gente mesmo encaminhar isso para vocês e para eles também tomar uma providência, né? Porque eles estão sem o caminhão-pipa ali para jogar água. Eles não têm caminhão-pipa na obra? Não tem caminhão-pipa. Eles fizeram uma gambiarra ali, fizeram um tratorzinho, fizeram uns 3 furinhos no cano lá e estão jogando água assim. E está resolvendo? Não, de jeito. Inclusive, no dia que eu falei, eles jogaram água, mas agora eles não estão jogando mais. Até agora está melhor por causa que choveu, né? Mas quando para a chuva, é todo dia assim, essa poeira. Não é nem poeira, é terra, na verdade. A dona Lourdes vai nos falar a respeito que ela tem o mesmo problema que o seu Jair, né? E a gente percebe que não é só o seu Jair, a dona Lourdes e a dona Renilda que está aqui. Também toda a imediação aqui está sofrendo com esse problema da poeira da terra vermelha que sobe quando eles movimentam a terra nessa obra do Geraldo Valentim II. É isso, né? É a semana inteira, viu? É a semana inteira. Você lava cedo, dá um ventinho e no outro dia amanhece até pior. E esses ventos noturnos que está dando, que está ventando todo dia? Nossa, nós não aguenta. Nossa, nós não está aguentando mais. Nós não sabemos o que nós ia fazer. Nós só moramos aqui porque é nossa casa. Se fosse aluguel, nós já tínhamos sumido daqui. A senhora falou que uma vizinha foi embora daí? Foi minha vizinha de lá. Chama a Patrícia. Foi embora daí. Porque ela não pagava aluguel, então ela foi embora daqui. Não aguentou mais. Nós não sabemos o que vai fazer para nós pagar água. Está vindo mais de 100 anos de água, né, Rê? Não veio para você? Aumentou muito, então, o preço? Aumentou muito. De 60 foi para mais de 100. Nós não aguenta mais. E eu sou sozinha, já não sou nova, né? Não aguento, tô até com dor na coluna, foi no médico já, até para tirar raio-x, porque eu não aguento mais. O dia que eu lavo aí o dia inteiro, que é grande meu quintal, né? Nossa, não aguento nem andar. Tem que lavar tudo. Lavar tudo, porque senão, não dá para você lavar todo dia, porque senão a água, né? Como você vai parar? Onde vai parar? Mas você lava pelo menos umas 2 vezes por semana ou 3, tem que lavar. Porque não dá para vai ver como é que tá, que eu não mexi essa semana. E a gente percebe que as calçadas, os muros, tá tudo encardido, né? Tá tudo encardido. O sofá meu amarelo tá vermelho. Vamos falar com a dona Renilda agora. A senhora mora bem de frente aqui com a obra, né? Aí deve ter uma poeira imensa também, não? É isso mesmo, eu moro de frente aqui com a obra e tá difícil mesmo, porque quando dá aquele ventão, é terra para todo lado, que nem eu trabalho, chego. Outro dia mesmo, deixei a roupa toda no varal, a hora que eu cheguei tive que recolher, lavar tudo de novo. Tá muito difícil esse monte de terra. A gente queria, se pelo menos assim, que prainasse, né? Desse uma prainada na terra, tirasse esses montes de terra, pelo menos, para ficar melhor pra gente, porque é muita terra que a gente não aguenta. A casa da gente, todo dia você tem que limpar. E aquela terra vermelha mesmo. Nossa, a gente não está aguentando mais. Vocês chegaram aí na subprefeitura falar com o pessoal da subprefeitura a respeito? Bom, eu não cheguei, né? Mas aqui o vizinho foi conversar tudo, mas não resolveu nada. Como a dona Renilda falou, o seu Jair foi que falou com o subprefeito. É isso, Jair? Isso. Então, inclusive ele estava aqui na obra, aqui, o dia que eu fiz o baixo-assinado, né? Ele falou para mim, não sei se é verdade dele também,
que ele emprestou um caminhão-pipa aqui na época, e eles tiraram, sabe? Acho que porque eles também tinham terra aí, não sei, foi isso que o mestre de obra falou para mim, né? E eles tiraram o caminhão daí. Então agora eles estão sem. E a gente não está reivindicando nada, sabe? Assim, não quer briga com ninguém, não quer confusão. É um direito dos moradores, né? Porque não é só a poeira, não é só a terra, está tendo prejuízo material, né? Então por isso que a gente está mais bravo com isso, porque a terra a gente dá um jeito, a gente lava tudo. Você vê, eu lá perdi uma máquina de lavar, eu nada aí, eu vou dançar com 400, 500 reais para arrumar ela. Então você imagina isso, a situação, não sei quanto tempo vai ainda aqui de obra, mais ou menos 1 ano ainda eu creio que vai, pelo que eu fiquei sabendo aí. Então a gente não aguenta todo esse tempo aqui, né, com esse monte de terra aqui na casa da gente. Pior é a conta d'água, né? Então, para você ter uma ideia, eu pago por mês de água 45, 50 e poucos de água. Já veio 136 de água para mim. Mais do que triplicou, né? É isso aí. A água que eles não jogam para diminuir a poeira, quem paga é a população que mora ali ao lado, né? De 45 para 130 reais, né? Essa empresa que está construindo lá devia, no mínimo, fazer uma média ali das contas d'água daquele pessoal das imediações e pagar a diferença para eles, porque eles que estão ocasionando aquilo. Deveriam ter feito as ruas primeiro, acertado o loteamento e depois construir as casas. Não, eles estão construindo as casas e fazendo as ruas ao mesmo tempo. Aí vira aquela balbúrdia lá, né? Bom, a Cleo Furquim falou na Câmara a respeito da carreta Mulheres do Peito. Vamos ver. Outro orgulho que eu tenho de falar é Amaral Carvalho, porque os vereadores, um vereador subiu aqui hoje, o vereador Maurílio Moretti, falou que mulheres estão indo a Botucatu fazer exame de mamografia. Também vou dar outra dica para vocês, aproveitando para parabenizar o esforço do vereador Tito Coló em trazer a carreta Mulheres de Peito, um projeto digno, importante. Mas, mulheres, não deixem de fazer o seu exame, porque fora esse atendimento da carreta, nós também temos o Amaral Carvalho, que faz essas mamografias. Então, procurem, não deixem, olha, eu fiz questão, eu estou em todo lugar que eu estou indo, eu estou levando o meu laço rosa a respeito dessa campanha, porque todo mundo, homens, mulheres que olham para mim, veem a necessidade de se relembrar essa campanha. Então, eu quero dizer a vocês que mais um projeto está aí. Nós temos ali a possibilidade de ter o Amaral Carvalho, que tem um atendimento excepcional nesse sentido. E, mais uma vez, digo a vocês, Jaú fazendo o seu trabalho para, sim, ajudar as mulheres, ajudar tudo isso que elas necessitam e precisam e que dependem dessa vereadora. Muito importante, né? E já chegou a carreta, está lá na Praça do Museu, né? Nós vamos ver agora. A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Saúde, informa a todas as mulheres jauense que a carreta móvel do programa Mulheres de Peito, que é uma parceria do município com o governo do estado de São Paulo para a realização de exames de mamografia, retorna ao município em outubro, mês em que se realiza a conscientização dirigida à sociedade e às mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O atendimento da carreta ocorrerá no período de 22 de outubro, terça-feira, a 1 de novembro, sexta-feira. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas da tarde, atendendo 50 pacientes por dia. E aos sábados, das 8 da manhã a meio-dia, atendendo 25 pacientes. No dia da realização do exame, os documentos obrigatórios a serem apresentados são o RG e o cartão do SUS. O projeto atende mulheres a partir dos 35 anos. Para pacientes de 35 a 49 anos, deve ser apresentado, além dos documentos acima citados, o pedido médico, que pode ser em receituário comum. Para pacientes acima de 50 anos, esse receituário não se faz necessário, apenas RG e cartão do SUS. Os exames devem ser retirados na Secretaria da Saúde, situado à Avenida das Nações, 855. A carreta está equipada com mamógrafo, aparelho de ultrassom, conversor digital de imagens analógicas, impressora,
impressoras, antenas via satélites, computadores e mobiliários. O resultado do exame sai em 48 horas após a realização da mamografia. Se houver suspeita de tumor nos seios, imediatamente será feita a ultrassonografia. Em caso de necessidade, também serão realizados exames como biópsia. Constatado o câncer, a mulher será encaminhada para tratamento especializado. Muito importante, né? Nós tivemos uma entrevista com o Dr. João Ricardo Auler, mastologista, e ele explicou que é importante esse exame, mas mais importante do que esse exame é a mulher, como ela vai no ginecologista, ela ir também ao mastologista, tá certo? Porque eles conseguem detectar qualquer tipo de câncer no seio com mais brevidade possível, né? Ele até nos explicou que nos Estados Unidos e em outros países, esse índice de câncer de mama atinge as pessoas depois dos 60 anos. E no Brasil a prevenção começa aos 40. Mas, mesmo antes, com 20, 22, 23 anos, tem casos de câncer de mama, né? E só os Estados Unidos e esses países adiantados conseguiram chegar nesse top de 60 anos porque começou a prevenção bem antes. Então a prevenção lá começa logo cedo. Então existe a chance de cura, a chance de resolver o problema é muito grande, né? Ele foi muito bem claro a respeito disso e é importante que as mulheres se atenham que, como vai no ginecologista, também tem que ir no mastologista que cuida da mama. Bem, nós falamos ontem com o Dr. José Henrique Sofner Whittaker. Ele é médico psiquiatra e falou a respeito do transtorno de ansiedade. Vamos ver. Nós estamos com o Dr. José Henrique e ele é médico psiquiatra e vai nos falar sobre o transtorno da ansiedade. É um fato que está ocorrendo com muita incidência, é relativo a todos os problemas que afligem o país, as pessoas, as situações. Ele vai poder nos explicar isso com detalhes. É isso, doutor? Isso, é isso mesmo. Os transtornos ansiosos são muito importantes hoje em dia. A gente tem uma incidência de ansiedade, de transtorno ansioso no Brasil muito grande. Os dados que a gente tem da Organização Mundial de Saúde, agora recentes, é de que o Brasil é o país que mais tem transtorno ansioso no mundo. Então, aqui a gente tem uma estimativa de 9,3% da população com a ansiedade, independente da causa, né, com uma variedade de transtornos ansiosos. Enquanto que no mundo todo não é isso que a gente vê, aqui sim é uma incidência bem grande. E é importante porque, a princípio, o que parece ser normal, aquela ansiedade que às vezes eu tenho em algum momento, uma ansiedade por uma prova, uma ansiedade pela questão de trabalho, uma ansiedade porque tem algum evento, um show, enfim, que é considerado normal, ela começa a trazer transtornos diários na vida das pessoas, e aí essa ansiedade que até então não tinha problema, começa sim a trazer sofrimento, trazer prejuízo, seja no ambiente social, seja em casa, com a família, no trabalho, na escola, faculdade, e os sintomas trazem aí bastante dificuldade para o paciente, se ele não for atrás do tratamento, se ele acabar não procurando um auxílio. Quando que a pessoa percebe que ela está com esse tipo de transtorno? Geralmente, a pessoa no início reluta um pouco em reconhecer, né, essa situação. Parece ser normal, eu fico nervoso, eu fico preocupado, eu fico angustiado quando eu tenho algum evento, algum fato diferente. E aí a pessoa acaba postergando, fala, isso é normal, vai passar, isso é normal, vai melhorar. E aí, de repente, ela começa a perceber que isso não é tão normal e que começa a trazer sofrimento, começa a ficar angustiante. Os sintomas físicos, que é basicamente o que se manifesta na ansiedade, começa a trazer sofrimento. E aí ela, com os prejuízos, ou começa a faltar o trabalho porque não consegue ir naquele dia, ou perde algum evento, não começa mais a ir nas reuniões de família, não consegue mais ir no supermercado, fazer coisas básicas do dia, aí ela reconhece que está com algum problema e procura ajuda.
A família pode perceber também esses sintomas? A família percebe. Muitas vezes, a família às vezes até percebe antes do paciente, né? Depende muito de cada caso, mas aquela situação, o paciente reluta um pouco em acreditar. Ainda a gente tem o estigma, o preconceito com a psiquiatria. Então, muitas vezes, os familiares, né, percebem que aquela pessoa que antes era uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, que reagia bem às situações, de repente já não é mais assim. Fica nervosa com mais frequência, fica mais irritada, fica mais briguenta, né, aquele famoso pavio curto, começa a se irritar demais, e aí prejudica o ambiente mesmo, com os familiares, a pessoa fica mais intolerante, e aí tem o apoio ou de pais, irmãos, enfim, que percebem e sugerem que seja adequado aí fazer uma avaliação. O senhor falou sobre aquela expectativa de uma viagem ou de um show ou qualquer coisa que o valha, mas também pode acontecer sem motivo algum ela estar transtornada? Sim, pode. Essa situação específica de ou uma viagem, um show, uma reunião de trabalho importante, uma prova difícil, isso é uma ansiedade normal. Existe uma ansiedade sintoma, né, explicando de uma maneira mais fácil, que é o fato de a gente ficar preocupado quando tem algo de diferente, e isso é normal. A maioria das pessoas tem e não precisa de tratamento, a não ser que seja muito intenso. E aí a gente tem a ansiedade doença, que é o transtorno ansioso, que é quando essa ansiedade que até então, por algo específico, fazia com que o paciente se sentisse mal, ele começa a aparecer sem que tenha algo específico. Coisas básicas do dia. Ir ao supermercado, ir à farmácia, sair de casa para passear com o filho, essas situações básicas do dia a dia, né, que não teriam o porquê deixar ansioso, começa a fazer com que o paciente se sinta mal. Então, mesmo que não tenha um fator desencadeante em si, algo específico, os sintomas aparecem de qualquer maneira. Dentro de uma realidade, como o senhor explicou, o caminho é procurar um psiquiatra. Para avaliação médica especializada é com o psiquiatra. Os transtornos ansiosos, depende da causa da ansiedade, a gente tem vários tipos de ansiedade. A gente tem um transtorno de ansiedade generalizada, que é quando qualquer coisa faz com que o paciente fique ansioso, a maior parte do dia ele fica ansioso, a maior parte do tempo tem alguma queixa. Mas, fora isso, a gente tem outras ansiedades. A gente tem uma ansiedade social, que é também conhecido como fobia social, que o paciente só fica ansioso quando ele precisa se expor às situações sociais. Apresentar um trabalho, dar uma palestra, falar em público, ir num shopping onde tem várias pessoas, e aí nessas situações ele fica ansioso. Fora isso, não. A gente tem as ansiedades específicas, que são fobias específicas. Eu tenho medo de barata, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de escuro. Isso também é um transtorno ansioso, né? Uma ansiedade específica. A gente tem das ansiedades mais intensas, né? O transtorno do pânico, que é classificado como um transtorno de ansiedade, uma ansiedade paroxística, uma ansiedade que não tem controle, que vem involuntária. E aí, conforme o tipo da doença, é o tratamento. Então, se a gente for falar em ansiedade generalizada, em transtorno de pânico, o tratamento com o medicamento no psiquiatra é o adequado. Porém, para ansiedade específica, né, eu tenho medo de barata, de avião, essas coisas, ou em algumas outras ansiedades sociais, essas situações, o tratamento é feito também com psicoterapia, né, com um psicólogo. Então, muitas vezes, para a ansiedade, a gente precisa associar esses dois tipos de tratamento. O tratamento medicamentoso, né, para controlar os sintomas, para deixar o paciente mais calmo, mais tranquilo, associado também a uma terapia para aprender a mudar o pensamento, enfrentar os medos, as situações que estão desencadeando esses sintomas. É sempre importante a gente abordar esses temas, né, os temas que são bem frequentes. A ansiedade dentro da psiquiatria é o que a gente mais vê no consultório, né? E é importante que a pessoa, ao reconhecer sintomas, né, não falamos muito dos sintomas, mas especificando, são sintomas físicos, coração acelera, né, palpitação, dor no peito, dor no estômago, diarreia, dor de cabeça, tremor, sudorese. Esses sintomas mais físicos, que é o que a gente caracteriza o quadro da ansiedade. É importante que a pessoa ou os familiares, ao perceber que isso está acontecendo,
procure uma ajuda especializada, seja com o psiquiatra, seja com o psicólogo, mas muitas vezes é necessário mesmo o apoio do psiquiatra, né, e que perca aí o preconceito, o estigma. O psiquiatra está aqui para ajudar, né, para trazer conforto, para trazer melhor qualidade de vida para o paciente, e que, quando precisar, procure o apoio aí do profissional especializado para que ajude bastante no tratamento e consiga ter uma vida boa, uma vida mais calma, mais tranquila. Muito importante essa matéria, né? As pessoas têm que se cuidar, têm que pensar, às vezes resolve com facilidade, então não pode deixar agravar, né? E tá aí os médicos especialistas estão aí, tanto o psicólogo como o psiquiatra, para ajudar, né? Então são medos, né? São transtornos que podem ser resolvidos com a ajuda médica. Então não tem que sofrer, sendo que tem condições de se resolver. Então vamos procurar, sempre que necessário, o médico especializado para que as coisas comecem a fluir naturalmente e a qualidade de vida melhore, né? Bem, nós continuando aquela série de matérias que estão fazendo dentro das secretarias municipais de Jaú, nós falamos com a professora e secretária Daltira, e ela nos falou sobre a Secretaria da Educação. O tema é muito vasto, a Secretaria da Educação ela é muito abrangente, né? Nós sintetizamos tudo que conversamos, mas para se ter ideia, nós falamos por pelo menos 1 hora ela explicando como funciona os projetos que tem e toda a forma que são realizados os serviços, a prestação de serviços pela Secretaria da Educação, né? Oportunamente nós vamos passar essa matéria na íntegra, mas agora nós vamos passar uma síntese do que foi falado, os assuntos importantes que foram discutidos. Vamos ver. Bem, hoje nós estamos na Secretaria da Educação, onde, dando seguimento àquela série de entrevistas com os secretários das pastas, para sabermos o que realmente acontece dentro de uma secretaria, para que a gente possa, no futuro, elogiar, criticar, mas tendo o conhecimento do trabalho que é desenvolvido, nós estamos com a professora secretária Daltira Piragini Túmulo, e ela vai nos falar a respeito da sua pasta. É isso, secretária? Isso mesmo. Vamos falar a respeito da pasta da educação. Acho que, primeiro de tudo, eu devo dizer-lhe, até um pouco de vaidade, que a nossa pasta é muito importante. E que do trabalho da nossa equipe dependem tantas crianças e tantas famílias, né, que são cuidadas na sua escolaridade. Eu diria para você que as funções primordiais dessa secretaria se resumem no seguinte: pela Constituição Federal, toda criança tem direito à escola gratuita, né, pública, ao ensino público gratuito, tem direito de ser um sujeito de aprendizagem. Para cumprimento desse preceito constitucional e também da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós precisamos, então, primordialmente, garantir o acesso, a permanência na escola para todas as crianças e também garantir o aprendizado, a qualidade do ensino. Então, no município de Jaú, nós temos, por exemplo, que garantir, sob o nosso comando, cerca de 1.500 funcionários nos mais diferentes setores, nós temos que garantir a regularidade do funcionamento de 20 escolas do ensino fundamental, de 14 creches, de 26 centros de educação infantil, que são as CEMEIs, e ainda as 6 entidades conveniadas, que são nossas parceiras, e cuidam, né, do ensino infantil e que recebem recursos públicos a partir de um termo de fomento para a manutenção dessas crianças, dessas vagas. Nós temos que garantir a permanência e temos que garantir a merenda. As crianças têm que ser bem alimentadas, saudavelmente. Então, o serviço de merenda também faz parte da nossa
administração. São 32 mil refeições diárias. Nós temos uma equipe de nutricionistas muito preparadas, efetivas, concursadas, brilhantes. Diferentemente do passado, onde havia apenas uma nutricionista. Hoje nós temos 6 nutricionistas credenciadas, uma delas responde como responsável técnico. E entregamos os insumos das várias empresas que concorrem, né, pela licitação da merenda, em 88 pontos de entrega. Além das nossas escolas, ainda nós fornecemos merenda para o PAI, que é um projeto do Hilarinho Sanzovo, tempo integral para os jovens, adolescentes, na Pastoral, na Colmeia e na Escola dos Autistas. Então, todas estas entidades recebem a merenda escolar municipal, além das entidades conveniadas, ou seja, Casa da Criança, PAI, Jardim das Acácias, além das nossas 14 creches, 20 escolas de ensino fundamental e 26 centros de educação infantil. Nós temos que garantir também o transporte das crianças que residem a mais de 2 quilômetros da sua escola. Nós temos 7.200 alunos transportados diariamente. Temos que responder por isso. Temos que oferecer um transporte que lhes dê segurança, né? que tenha eficiência. Então, é muito grande a nossa responsabilidade em termos de números, de atendimento a essas condições básicas e estruturais para o funcionamento de uma escola. Mas, e os professores? E os funcionários? Também depende de nós a formação continuada dessas pessoas. Então, nós temos projetos que se intensificam através do ano, né, para dar conta das políticas públicas, tanto do ensino infantil quanto do ensino fundamental. Nós temos 8 supervisores de ensino que atuam diretamente nas escolas, com as suas visitas técnicas e com o oferecimento de palestras, de workshops, de oficinas, para acompanhar a questão pedagógica nas escolas. Essa formação se realiza durante todo o ano e não se restringe apenas aos docentes. Também atendemos os funcionários, por exemplo, as ADIs. É um segmento importantíssimo na pasta. São os auxiliares de desenvolvimento infantil. Nós temos 200, quase 200 auxiliares. Eles atuam diretamente junto à criança. A maioria deles já é pedagogo. A maioria já cursou pedagogia, estimulados, né, motivados para isso. E eles é que cuidam da criança, que higienizam a criança, que alimentam a criança, que se colocam ao lado, além do olhar da pedagoga, né, da diretora, da coordenadora de creche. Então, todos esses segmentos, inclusive das merendeiras, estão constantemente orientados pela Secretaria da Educação. Então, é uma missão que nós temos, até para dar conta de uma legislação, cumprimento de legislação, de garantir a melhor aprendizagem possível a todas as crianças que apresentem, inclusive, alguma deficiência, né, alguma problemática na aprendizagem. O que a gente nota? Uma melhora da qualidade do ensino no nosso município, graças ao trabalho de competência dos professores, a coordenação exemplar dos gestores de escola, tanto diretores quanto coordenadores pedagógicos, e a participação de todos os funcionários, porque todos têm uma parcela nesse sucesso. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é a respeito do ensino. O ensino, ele educa e ele traz cultura. A sua secretaria trabalha com crianças praticamente de meses de vida até 10, 12 anos, e no CAIC até o 9º ano. Então, vocês têm, além de se preocupar com a cultura, que é a parte principal da Secretaria da Educação, é a cultura, ensinar a ler, a escrever, né? E não educar, porque a gente diz, e a gente está acostumado com isso, que a educação vem de casa, a educação é dos pais. Mas vocês apanham a criança muito pequena. Então, vocês têm essa parte educativa, e eu já percebi, estou dizendo isso que já percebi
um pai me falou que ele ia jogar um papel fora do carro e o filho dele viu ele abrindo o vidro para jogar. Esse menino estuda na escola lá no Carolina, Jardim Carolina, né? E o filho falou, não papai, não faça isso. Ele recolheu o papel e guardou do lado e ele aprendeu isso na escola, que a senhora é a responsável. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito disso, da parte não só de dar o conhecimento, mas a educação também. Você aborda exatamente um dos nossos objetivos, a cidadania, a formação do cidadão. E, realmente, ao lado dos conteúdos programáticos, ou seja, da ciência que evolui, ao lado do conhecimento do qual o aluno tem que se apropriar, e o professor tem que ser um mediador para que isso ocorra, nós temos essa formação comportamental, né? E aí entram os projetos. Projeto do meio ambiente, projeto da formação cidadã. E, no dia a dia, os nossos professores, os nossos gestores, trabalham essa questão do respeito ao outro, dos limites. A educação física, por exemplo. A educação física, na nossa rede municipal, é exemplar. Tá? Os nossos professores de educação física trabalham com projetos que visualizam essa formação a que você se refere. Tá? O Fair Play, por exemplo. O Fair Play é uma filosofia. Ela está presente, inerente às práticas de educação física dentro de nossas escolas. A questão da não violência, a questão da concorrência saudável, saber ganhar, saber perder. E o que importa não é quem vai vencer, e sim como concorrer, como participar de uma forma limpa, né, decente. Então, você tem toda a razão. Mais do que viabilizar a apropriação do saber acumulado, importa formarmos cidadãos críticos, conscientes dos seus direitos e deveres, e isso faz parte da sua formação integral. E eu fico muito feliz com esse exemplo que você mencionou, porque realmente a criança leva para casa os valores que lhe são passados, né? Leva. Bom, isso é antigo, tá? Eu sou antiga e vou dizer isso. Isso vem desde os jesuítas, no tempo da Inquisição, da Contra-Reforma histórica. Os jesuítas trabalhavam com os índiozinhos para catequizá-los e que eles chegassem até os pais. Então, isso é um princípio, né, que realmente perpassa a educação. A nossa criança exerce um papel importantíssimo na transformação da nossa realidade, do nosso mundo. O papel do educador é esse: é revolucionar, é abrir horizontes, é trazer luz, é abrir janelas, é inspirar projetos para o futuro dessas crianças, é conseguir a autoestima das crianças e a convicção de que eles são capazes e que é através do conhecimento. É através do conhecimento que ele vai se libertar, é através do conhecimento que ele vai almejar postos dignos, né, na sociedade. Então, o papel da educação é exatamente esse: é inspirar, transformar, encaminhar essas crianças para uma realidade mais justa, mais fraterna, mais humana. O trabalho da Secretaria da Educação é muito importante. Nós abordamos o assunto também da falta de creches, nós abordamos outros assuntos muito importantes que ela falou a respeito da luta que está fazendo para poder regularizar essa situação. Estão obtendo meios aí para poder acertar essa falta de creche. Estão sendo feitas ações, sendo feitas pela Secretaria da Educação com o fim de resolver esse problema, que é um problema muito sério. Nós veremos isso aí ainda no decorrer da nossa programação, toda a entrevista na íntegra, né? Nós queremos agradecer quem está nos assistindo pelo canal 4 da NET e também aqueles que estão pela live do Facebook e que curtiram lá. O Cristian Melo, a Jaildo Gil, o Roberto Alba, o Daís Abreu, o Mestre Pezinho, Cássio Vignando,
Maria Rosilda, Lúcia Eras, o Luiz Quinato, o Kiko do Bar do Jesque, Marina Ney, Aninha Sanches, o Jefferson Rosa, o Tony Pereira, Oswaldo Silva, a Janira Amaral da Omni Financeira e também o provedor da Santa Casa, o Alcides Bernardo. Um grande abraço a todos e obrigado por estarem acompanhando o nosso jornal. Bem, a Prefeitura abre inscrições para o curso de capacitação do Super MEI, MEI Microempreendedor Individual. Vamos ver o que fala a respeito. A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, em parceria com o SEBRAE, informa que estão abertas inscrições para o curso de capacitação do programa Super MEI. Organize seu negócio. O curso é gratuito, exclusivo para microempreendedores individuais formalizados e acontece nos dias 18, 19, 21 e 22 de novembro de 2019, das 19 às 23 horas, na Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho. Aos participantes serão apresentados ferramentas para a formação de preço, gestão de fluxo de caixa, marketing digital e comportamento empreendedor. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, situado à Rua 13 de Maio, 347. As vagas são limitadas. É isso aí, né? Legal. Hoje, às 19 horas, lá no Espaço Pedagógico, que é na Quintino Bocaiúva ali, né? Próximo à esquina para cima um pouco da Riachuelo, vai haver uma palestra sobre a prevenção do câncer de mama. Vamos ver. A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Saúde do Núcleo de Educação Permanente e Humanização, realiza nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, das 7 às 8h30 da noite, no Espaço Pedagógico, situado à Rua Quintino Bocaiúva, 532, palestra gratuita para os servidores municipais da área de saúde e para a comunidade em geral, com o tema Outubro Rosa, Prevenção do Câncer de Mama, com a enfermeira especialista Larissa Alves de Lima Lopes Ribeiro. Este e outros temas futuros que serão programados pelo Núcleo de Educação Permanente e Humanização têm como objetivo a melhoria da qualidade dos serviços na área da saúde oferecido pelo SUS. Ao final da palestra, todos os participantes receberão certificado. Isso aí, né? Está em evidência, é bom que aquele que puder participe, né? E também o que aprender lá, transmita a todos que conhecem, que não puderam participar, né? Tudo aquilo que a gente absorve de importante, é mais importante a gente transmitir para terceiros, né? Agora, às 14 horas, reinicia no STF o julgamento daquelas ADINs sobre o julgamento, a prisão em segunda instância, né? Se vão liberar todos aqueles mais de 190 mil presos ou se vai continuar do jeito que está, né? Ontem o ministro Barroso votou contra a liberação, né? A favor da prisão. Foi um voto muito interessante, falou muita coisa que nós gostaríamos de falar, o povo brasileiro, né? Aquele que puder, que assista, porque é importante para a nossa cidadania, é importante que nós saibamos como pensam os 11 ministros do STF, porque o destino da nossa população, infelizmente, né? A maior parte, né? A grande parte do destino da nossa população está na mão dos políticos, do Congresso e também do STF, que decide muita coisa que reflete diretamente na nossa vida. Então nós estamos encerrando o jornal nesse momento, agradecemos a todos que nos assistiu, tanto pelo Canal 4 como pela live, e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Um excelente dia para todos e até amanhã.